Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 12 de agosto de 2025, pessoal, chegando no gráfico semanal. Gráfico semanal aqui encaixotado entre as médias, ó. Olha ali, ó. Entre as médias rápidas de 9 e a de 17 períodos, ó. Ele deixou o pavio para cima, pavio para baixo. Vamos ver como ele vai se desenvolver no dia de hoje. Para que lado que ele vai escolher aí dar continuidade, tá? Em relação ao gráfico diário, pessoal, gráfico diário vindo testar as médias, tá? A gente chamou atenção no estudo de ontem que ele poderia vir buscar um teste de média, ele não chegou a tocar, mas ele foi ali próximo da média de 17 períodos. E aí agora, no caso, ó, ele chegou a tocar 72 novamente, mas foi um dia de pouca amplitude, né? Ó, um dia de 935 pontos apenas. Então, a gente entende que ele pode, de repente, estar no movimento corretivo para depois poder dar continuidade para cima. Ou, simplesmente, ele devagarinho vai escorregando aí, vai dando continuidade para baixo e vai fazendo novos fundos aqui, tá? Então, se ele perder essas médias aqui no dia de hoje, aí ele pode dar uma acelerada mais forte para baixo e vir testar essas antigas resistências aqui que vão ser pontos de suporte, tá? Eu gostaria de novamente chamar a atenção para a retração do diário, onde você pega aqui do topo até o fundo, ó, e a gente vai observar que ele quase tocou no 38,2, mas depois a gente tem as retrações ali na região de 50 e de 61,8, e aí já vão tá pegando essa faixa aí que a gente vai ter esse suporte mais relevante aí, tá bom? Agora, o preço também pode querer dar continuidade, então a partir daí fez um candle de lado e aí agora vem estourando e formando um pivô para cima, tá? Essa é uma possibilidade que a gente pode também ter aí no índice. E se você estiver gostando desse vídeo, deixa o curtir. Se puder compartilhar com seus amigos, deixar um comentário. Deixa um comentário aí do que você está achando desse conteúdo. Olha os 60 minutos. Os 60 minutos ele vinha em movimento ascendente, então fazendo máximas e mínimas, né, ó, maiores. Então, movimento de zigue-zague, ó, impulsão, correção, impulsão, correção, impulsão. Chegou aqui nessa resistência, ele sentiu, certo? E aí ele já voltou a cair um pouquinho aqui. O que acontece? Ele está tentando ficar abaixo das médias, mas ele não está tendo sucesso, porque a gente não está tendo um candle bonito de confirmação para baixo. Ó. Ele vem, aí ele vai para cima das médias de novo, ele vai para baixo, volta. Então ele não está conseguindo se firmar nem abaixo nem acima, ele está praticamente grudado nas médias. Então está num contexto um pouquinho mais consolidado, na verdade, né? Então, o que, que a gente precisa ver para o dia de hoje? Ele precisa dar uma acelerada aqui, e de repente formar um contexto de continuidade para poder testar topo, tá? Seria uma possibilidade aqui para os 60 minutos, desde que ele consiga de fato dar continuidade. A gente está vendo que não está conseguindo ter continuidade nem para cima nem para baixo, tá? Uma outra coisa que eu vou chamar a atenção, esta média de 200 períodos aqui de 60 minutos. Ó. Ele sentiu essa região, ele não conseguiu passar para baixo dessa média, porém se ele passar para baixo dela, aí a gente pode ter uma aceleração muito grande aqui, e aí a gente de repente ter candles de continuidade e aí vindo buscar aquelas resistências que a gente falou e aí quem sabe desenvolvendo uma queda até um pouco mais forte no dia de hoje, tá? Mas aí para isso ele precisa vencer essas médias para depois poder se desenvolver, tá?
Então a gente vai ter que ficar observando o comportamento do mercado. Por que ele está com grandes dificuldades nessa região também? Porque aqui a gente tem esse topinho aqui, ó. Esse topinho anterior aqui, que também gera uma dificuldade do preço passar. Ou seja, acaba se tornando um suporte. Ó. Se a gente olhar lá para o lado esquerdo do gráfico, ó, é uma região que já foi de muita briga atrás. Ó. Então, não é de se estranhar que ele está tendo dificuldade de passar para baixo agora. Por quê? Porque ele teve uma grande dificuldade para se livrar dessa região na alta. Então, quando ele se livra dessa região, agora essa região se torna um suporte relevante. É por isso que está com tanta dificuldade de passar daqui. Então, eu acredito que possivelmente ele possa tentar um teste de topo aqui. Não que ele vai fazer tudo isso no mesmo dia, mas eu começo a enxergar isso para o índice, tá bom, pessoal? Vamos ver o 15 minutos? Se tem alguma coisa de diferente aqui para contar para gente? Ó, o 15, se a gente olhar aqui os últimos dias, a gente, talvez aqui, eu acho que eu estou vendo um canalzinho, deixa eu ver se eu estou vendo demais. Ó, canalzinho aqui, tem um canalzinho de baixo aqui, ó, basicamente tá, não tá bem um canalzinho, mas, tá vendo, tá dentro dessa região aqui, né? Então, se ele continuar fazendo isso, ou ele vai vir para baixo testar esse fundinho do canal, ou ele vai para cima tentando romper. Aí seria muito interessante ele fazer esse movimento aqui, teste, uma correção no topinho anterior, e aí depois vem rompendo, e aí depois ele volta fazendo um reteste da região, e aí vai para estourar. Aí fica bem legal. Fica bem legal, eu gosto bastante quando acontece isso graficamente falando, tá? Não necessariamente que ele precise fazer isso, tá, pessoal? Mas ficaria interessante, tá? Aqui, ó, vendo a dificuldade do fundo que ele está tendo, então, de repente agora, ele ganhando essas médias para cima aqui, ó, média de 72 períodos, ele possa desenvolver com força. Quem sabe já não vem testar esse topinho aqui. Aí, de repente, faz depois um candle de lado. Né? A gente não está tentando adivinhar o mercado, mas trabalhando possibilidades que ele pode estar tentando fazer, certo? Aqui, ó, se ele depois consegue romper para cima, aí a gente começa a observar e tentar entender alvos. Né? O ideal seria, então, ele chegar nesse topo, certo? E depois desse topo fazer uma correçãozinha para aí depois fazer um movimento maior. O que seria isso? Ele vem, faz um movimento até aqui, faz um movimento corretivo nesse topo e aí ele arma para poder continuar e buscar os topos anteriores ali, quem sabe, aí estourando esses topinhos ele começa a desenvolver e aí vai alçar, né, novas regiões aqui, buscar regiões acima, que aí a gente começa a ter um caminho mais livre daqui para cima, um caminho mais livre para ele conseguir dar continuidade. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, lembrando que não se trata de recomendações de compra nem de venda. Bons trades e até amanhã.